Ive, eu acho que eu sou bipolar, só pode. Misericórdia, né? Gente, bipolaridade é um transtorno de humor. Coisa séria. Não vai você achando que, porque oscila de humor algumas vezes no dia, é bipolar. Seja bem-vindo, vem comigo para mais uma sessão de terapia aberta e hoje eu vou trazer para nossa sessão esse transtorno de humor que causa muita confusão e que a gente fica achando que tem e às vezes nem tem. E se tiver também, minha gente, o lance é o seguinte: medicamento apropriado, psicoterapia e vamos que vamos. Vida funcional sem maiores problemas. Bora lá? Laufe, son. Primeira coisa, o que é a bipolaridade? Saber que a bipolaridade ela é uma configuração que contém características de outros transtornos, mas tem a sua especificidade, né? Ela tem a particularidadezinha dela ali e para fazer o diagnóstico preciso, a gente precisa consultar o psiquiatra ou o psicólogo. Não dá para ir achando que tem só porque oscilou de humor naquele dia. Não funciona assim. Também, gente, requer muito cuidado, porque a bipolaridade, ela traz características semelhantes de outras condições. Ela traz características semelhantes, por exemplo, de transtornos borderline, de transtornos de depressão, transtorno de controle por impulso. Então, a gente precisa ter um diagnóstico bem preciso, precisa ser por um psiquiatra ou por um psicólogo. E a segunda coisa, algumas características clínicas que é importante a gente saber. Saber, por exemplo, que a pessoa com bipolaridade, ela alterna em ciclos. Não é tipo minutos. Ah, fulano tá assim, fulano tá assado. Não funciona assim, né? Bagunçado desse jeito, não. Então, são ciclos. Os ciclos, eles não é uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, não. Então, como que é? Tem momentos em que estão em euforia e momentos em que a pessoa está em depressão. Mas, Ive, quanto dura esses momentos que você está falando? Há um pré-requisito para classificação no DSM em que cada estado dure um período mínimo antes da sua alternância. Uma semana na fase maníaca, que é a de euforia, e 2 semanas na fase depressiva. Então, existe esse ciclo aí descrito pelo DSM, que a pessoa fica geralmente 1 semana em mania e 2 semanas em depressão. Essa desregulação extrema dos estados de humores que oscila entre extremamente baixo, que é a depressão, e extremamente alto, que a gente chama de mania. Quando ela tá nessa extremamente alta, deixa a pessoa muito eufórica e se sentindo energizada, querendo tudo o que dá prazer e com objetivos grandiosos. Isso na mania. Então a pessoa ela fica nesse estado. Já quando se sente para baixo, na depressão, se sente muito culpada e tendo que lidar com os resultados desastrosos do período em que ela esteve em mania. É importante dizer que o indivíduo euforiza em vários aspectos da vida, em busca de reforçadores imediatos que proporcionem prazer. Então, quando ele está nessa fase, ele busca prazer, ele busca uma satisfação. E não levando em conta os problemas, né, que podem sobrevir dessa busca desenfreada por prazer ou por fazer aquilo que ele deseja. Quando aquilo não acontece ou já logo se resolve, ela logo alcança aquele alvo de prazer que ela vinha buscando, nesse momento acontece uma mudança, porque ela tem pouca tolerância à frustração ou tão logo se sinta saciada. Então, ou buscou, não rolou, se frustrou, troca. Ou alcançou, troca. Porque ela já se sentiu saciado ou não tolerou a frustração daquilo que não foi alcançado. E fica entediado também rapidamente, então abandona as atividades, porque os níveis moderados de prazer não satisfazem mais e tem que buscar níveis mais intensos.
Aquilo que alcançou já deu, ela precisa ir mais profundo naquela busca de prazer, então ela troca. Sente muita necessidade de falar e com isso esquece muita coisa, né? Aquele pensamento acelerado, então não consegue manter o foco. Conforme a pessoa pensa em muita coisa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, entende? E se envolve com todas as fontes de prazer que almeja. Ela vai alterando e ela vai migrando. Essa fala também, ela fica uma fala compulsiva sobre a mesma coisa. Então ela foca num determinado ponto que ela quer e ela aprofunda naquela busca até que ela obtenha. E é também uma forma de mobilizar a atenção e a admiração. Então essa fala envolvente, essa fala eloquente, compenetrada e focada naquele mesmo ponto de prazer, isso também é uma fonte que mobiliza a atenção e a admiração de outras pessoas. Isso tudo, gente, vai tomando. Pensa numa coisa que vai tomando um volume, vai crescendo e vai ocupando lugares gigantes no movimento de interação com outras pessoas. A desorganização nessa hora já fica clara. A distratabilidade, falei certo? Distratibilidade, isso. A distratibilidade com a outra pessoa também começa a tomar conta. Não vai conseguindo sustentar padrões de cordialidade, de respeito, aquilo vai entrando num ciclo maior, vai aumentando, vai expandindo. As coisas vão ficando muito acumuladas, bagunçadas, fora de ordem. A pessoa cada vez mais vai ficando distraída, voada. Cada vez mais as atividades diárias vão requerendo um planejamento maior para dar conta. E a necessidade de perseverar e muito para conseguir cada atividade. Então a pessoa precisa lutar para conseguir dar conta de uma rotina diária. A rotina e as atividades práticas vão ficando para trás, porque ela só consegue, a pessoa, né, ela só consegue se envolver com aquilo que passou em sua cabeça. Ela fica focada aos estímulos que sinalizem o prazer em potencial, seja ele qual for: comida, jogos, compras, substâncias psicoativas, sexo, enfim, algo que traz prazer imediato a ela. Envolve-se com diversas compulsividades e atividades de alto risco. A pessoa não se percebe como a causa dos seus próprios problemas, porque é isso que acontece. Ela mesma é a causa dos problemas dela por causa da dinâmica, conforme ela se envolve com aquilo que ela só quer sentir prazer. Então, vai criando situações extremamente disfuncionais para ela própria, mas ela não percebe que é ela própria que se coloca naquela situação porque tem um transtorno aí. Não é porque ela quer, é porque tá disfuncional o seu arranjo psíquico. A pessoa não se percebe como a causa dos seus problemas e que isso se agrava e se escala, né? Cria uma escalada do pico maníaco, vai te levar para aquele pico do ciclo maníaco. E nesse momento, bem difícil e doloroso, a pessoa bipolar pode se tornar agressiva. Ela não aceita comandos e rompe em fúria com quem está à frente e tenta controlá-la, impedi-la dos seus excessos. Ela quer sentir o que ela pensa, né? Qual é o pensamento que vem, qual o cognitivo que surge, que emerge nessa hora, é que ela quer ser deixada em paz. Me deixa em paz. Lu, não dá tempo de brincar. Vê se não me amola. Né? Quero fazer, me deixa em paz, dane-se e pronto. E ela caminha para aquilo que ela deseja, para aquele que é o alvo do prazer para ela, para agir do modo que ela bem entende. E nesse momento a pessoa não vê como cuidado e sim como interferência essa ação alheia, agredindo, ferindo, né, criando conflitos com as pessoas com quem ela interage. Essa busca incansável por se fazer apenas o que quer, o que lhe dá prazer, torna a vida um mar de caos.
nesse momento que explica o porquê a pessoa deprime. É nessa hora que a gente consegue explicar o porquê ela rebate e deprime. Agora, essa pessoa está na outra parte do ciclo, a hora que ela tem consciência do caos que ela está vivendo, que ela vê a casa dela naquela desordem, os filhos em determinada situação, conta, o parceiro, a parceira, o trato com os pais, ela consegue ter dimensão do caos, ela entende, ela olha e ela vê aquilo. Nessa hora é a hora que o ciclo vira, cai para o outro ponto da polaridade. Tava no mais, cai para o menos. E agora essa pessoa que está nessa outra fase do ciclo, que é o ciclo na fase depressiva, a pessoa ela entra num ciclo de desamparo total, frente aos feitos e aos efeitos daquilo que ela agiu, daquele comportamento que ela teve na mania. E as consequências são problemáticas, doloridas. Quando a pessoa cai em si e constata tudo o que fez, o prejuízo, a forma como aquilo a afetou e afeta quem ela divide a vida, a pessoa ela consegue dar de frente às pessoas com quem ela magoou, todo o mal que ela produziu, ela entra numa fase de culpa e abolia, apatia e tristeza que se estende por um longo período. É muito triste quando eu tô com o paciente, quando a pessoa vem nessa fase, porque ela tem consciência daquilo tudo que aconteceu, daquele caos que ela se colocou. Ela bate de frente com ela mesma e ela desce em profundidade, na dor dela própria. E esse período é muito doloroso, é muito difícil. Porém, esse estado depressivo leva a outro paradoxo. Enquanto a pessoa está isolada, está ali privada, não acessa suas fontes de prazer, nem fontes de prazer saudáveis, como diversão, realizações, socialização, troca de afeto. Nessa condição de carência, nessa condição de que a pessoa está privada, você pensa ela ali na lona, sem nada, sem receber os prazeres saudáveis e os não saudáveis. Ela tá ali na lona, né, sozinha, curtindo ali todo o reflexo, todas as consequências daqueles atos que ela mesma se provocou. E ela tá nessa situação, e ela tá nesse vazio, e ela tá nesse lugar. E é muito difícil, gente, é muito dolorido. Não dá pra gente banalizar, ir lá e bater a mãozinha assim e falar: vamos, meu filho, vamos, minha filha, reage. Não funciona assim. É um momento muito difícil, muito dolorido, que a gente precisa olhar para essa pessoa, realmente oferecer ajuda e ajuda efetiva com profissionais, psicólogos, psiquiatras, medicamento, psicoterapia, porque é muito profunda a dor. Porém, basta surgir, minha gente, um gatilho que sinalize os reforçadores, que seu nível de excitação se eleva. A pessoa já sobe, vai pra mania de novo, porque ela recebeu aquele gatilho, ela tava sem ali nenhum tipo de prazer, deu um sinalzinho de que o prazer chegou, de que é possível, de que ali tem, ela já levanta. Então, e acessa, né? E acessa novamente as estimulações prazerosas, começa o bombardeio de impulsividade e o ciclo se inicia novamente. A vida é agora, ela começa a se fazer nesses pensamentos. A vida é agora, eu vou ter uma nova chance, as minhas ideias são, obviamente, as melhores, eu estou bem, eu não preciso de remédio, eu não preciso de tratamento, eu vivo o presente, porque o amanhã pode nem chegar. Ela parte para esse olhar na tentativa de se recuperar. Bom, resumindo, a pessoa é excitada generalizadamente por sinalizadores de prazer. Envolve-se impulsivamente neles, acumulando os danos das armadilhas, dos reforços, e ao sentir os efeitos nocivos, né, ela fica deprimida
e carente, e até que novos sinalizadores disparem para um novo ciclo, ela permanece ali na depressão. Disparou sinalizadores de prazer, ela resgata esse tipo de pensamento e ela dispara novamente. Então, por isso que é um ciclo. Ah, agora eu entendi! O conceito central, né, disso tudo, desse transtorno, é o de armadilha de reforço. Ou seja, contingências conflitivas entre o reforço imediato, né, que é aquilo que chega rapidamente, a busca incessante pelo objeto que proporciona prazer, e a punição posterior. Esse momento de culpabilização deixa a pessoa ali deprimida, né? Vários esquemas cognitivos desadaptativos podem ser identificados e serão abordados em sessões de terapia, gente. Então, não adianta só conversar com o amigo, ajuda muito o apoio, a rede de apoio, amigos, o pastor, a família, ajuda aí muito. Porém, nesses casos, são muitos esquemas cognitivos desadaptativos que a gente tem que ter o manejo para lidar, para trabalhar. Existe um protocolo, existem formas dentro do trato psicoterapêutico para a gente trabalhar isso, para a gente conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma vida mais funcional. Então, assim, medicamento, psicoterapia precisa ser introduzido nessa pessoa para que ela consiga ter uma vida funcional e viver bem, né? Ainda que com esse transtorno dá para viver muito bem. As pessoas tomando medicamento, tendo acompanhamento psicoterápico, vivem muito bem, trabalham, são casados, trabalham em grandes cargos de empresa. Tenho pacientes que têm uma vida completamente funcional, mas tem que ser assistido por medicamento e por psicoterapia. Existe, gente, esquemas, né, que nós vamos tratar aí de limites prejudicados, de merecimento, esquemas de privação emocional, abandono e defectividade, fracasso, controle insuficiente. São esquemas, né, que nós precisamos trabalhar. Então, não dá pra gente sair só passando a mão, ou abraçando, falar que vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem. Sem manejo clínico não vai ficar tudo bem, sem remédio não vai ficar tudo bem. Mas aí é sessão de terapia individual, fechada e sem negociação. Não dá para ser desse formato que a gente está fazendo aqui. Isso daqui é uma psicoeducação para que você consiga entender aquilo que a gente está falando, desmistificar, não ficar achando que... o transtorno bipolar é eu mudar de humor, eu tô contente agora, de repente tô com raiva. Não funciona assim. Você precisa saber o que é, você precisa conhecer para não ficar falando que você tem uma coisa e você não tem. Ou se tem, se viu aqui e falou, puxa, percebo que é assim que acontece comigo, então já sabe o caminho. É psicoterapia, você e o terapeuta, online ou presencial, não importa, mas é de 1 para 1, semanal, 1 hora, sem faltar, regrada. E psiquiatra, medicamento, de preferência parceiros, o psicólogo e o psiquiatra, para poder alinhar os dois trabalhos, porque daí fica muito bacana. Aqui é um convite para você saber mais e buscar se cuidar. E se de alguma forma você se perceber assim, já sabe, se cuida, busque ajuda. E por fim, desenvolver algumas habilidades psicológicas com um trato psicoterapêutico e medicamento. É esse o procedimento, é isso que a gente faz em consultório. Por exemplo, trabalhar autoconhecimento, para a gente reconhecer os sinalizadores euforizantes e as condições de privação, importantíssimo. Outra coisa que a gente vai trabalhar em consultório, raciocínio realisticamente otimista. Então você tem que ter um raciocínio realista otimista. Não adianta você só ter o raciocínio otimista, porque otimismo demais também traz prejuízo. Para ajustar essa previsão aí de consequências que distorce, né, os riscos e os benefícios. Esse é um ponto muito específico do transtorno bipolar e que precisa ser visto. A sociabilidade, para não agredir as outras pessoas e sofrer ainda mais com o afastamento delas. A gente trabalha também dentro do protocolo, busca
saudável de prazer, né? Fontes saudáveis de prazer que vão trazer algo funcional, algo adaptativo para a sua vida, com responsabilidade, para ampliar a variabilidade dessas atividades, né? Para a gente ampliar essa gama de prazeres saudáveis. Enfim, trabalhar resolutividade, enfrentamento. E se de alguma forma você se percebe assim, volto a dizer, gente, não perca tempo. Procure ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, que vai ficar mais fácil para você conduzir aí sua vida de uma maneira funcional. Se cuide, tem medicamento que irá trazer um bem-estar gigante para você. A terapia ajuda demais. Nesse caso, ela é linkada com o psicoterápico, ela precisa do medicamento para a gente poder ter um bom resultado. É assim que eu trabalho na minha clínica. Então, assim, fique atento. Espero que você tenha dado uma luz aí para você, porque eu escuto demais. Eu sou bipolar, não é possível. Não é assim, gente. Não vamos banalizar, porque isso é muito sério e tem muita gente que vive essa realidade. Então a gente não pode banalizar, dizer que a gente tem ou fazer brincadeiras, porque constrange a outra pessoa e não é legal. E se de alguma forma você se identificou, você curtiu, você gostou, divide aí com outras pessoas, compartilhe esse vídeo com alguém que você ame e queira bem, acesse o sininho para mais sessões de terapia aberta, fique com Deus e até um próximo vídeo.